Capítulo 2. Filhos órfãos de pais vivos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 8. As escrituras trazem o relato de que Davi e seus homens chegaram a Ziclag, onde já estavam acampados com suas famílias. Porém, ao entrarem na cidade, o autor sagrado nos conta que os amalequitas tinham atacado com ímpeto aquela localidade, queimando-a a fogo, levando cativas as mulheres e as crianças, incluindo Ainoã e Abigail, as duas mulheres de Davi. A Bíblia afirma que, diante de tamanho infortúnio, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Na verdade, aqueles homens ficaram desesperados por perceberem que aqueles que tanto amavam haviam sido capturados pelos amalequitas. O texto bíblico vai além e afirma que, por causa dos seus filhos e de suas filhas, todo o povo ficou com o coração amargurado, achando que Davi era o culpado de tão grande tragédia. Ora, claro que Davi, como líder, poderia ser taxado de responsável pela desproteção da cidade, uma vez que a deixara desguarnecida. Contudo, por mais que como líder tivesse cometido um erro estratégico, ele não podia ser considerado o único culpado desse imbróglio, pois os seus soldados não o haviam aconselhado a deixar algumas sentinelas na cidade. Entende-se, portanto, que a ausência masculina em Ziclag causou a sua desproteção e, por consequência, a captura de seus filhos e filhas. Caro leitor, mantendo-se as proporções, por acaso você já se deu conta de que, devido à ausência masculina em nossas casas, o adversário de nossas almas tem atacado com ímpeto os nossos lares, levando cativos aqueles que mais amamos? Quantos pais não abandonam os filhos em nome do trabalho, esquecendo-se de que a paternidade é muito mais que prover, ou mesmo sustentar financeiramente aqueles que gerou? Este é um engano bastante pungente em nossos tempos, dias em que muitos homens acreditam que a sua função primordial é somente sustentar a casa, passando, portanto, a desenvolver o comportamento de alguém que vive para o trabalho. Um estudo de 1999 descobriu que os divórcios são 2 vezes mais comuns em casais nos quais um dos parceiros é workaholic. Para piorar a situação, os filhos de workaholics geralmente sofrem níveis maiores de depressão e ansiedade que os filhos de alcoólatras. Ademais, uma pessoa viciada em trabalho pode causar problemas sérios no âmbito da relação familiar, promovendo mesmo crises substantivas no casamento. Alguns, por exemplo, afirmam que a compulsão por trabalhar pode ser vista como análoga à dependência de álcool ou mesmo de drogas, o que por si só já deixa claro que trabalho em excesso é extremamente prejudicial. Vale ressaltar que, no mundo pós-moderno, a pessoa não precisa sair de casa para abandonar os filhos. É possível permanecer no lar, vivendo, comendo e dormindo, e ainda assim ser e estar ausente. Em outras palavras, vivemos numa época em que muitos filhos são órfãos de pais vivos. Há pais fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes de seus filhos. A justificativa, quase sempre, é a falta de tempo. É preciso trabalhar para satisfazer as necessidades e os desejos deles, dizem os pais viciados no trabalho. Sabendo disso, penso que muitos pais acreditam que podem trocar sua presença, seus conselhos e orientações por presentes ou bens materiais, fato que os leva a um círculo vicioso de trabalho compulsivo. Caro amigo, tenho plena convicção de que pais que agem desta forma erram de forma crassa. No relacionamento com seus pais, filhos precisam de atenção, de valor, de reconhecimento.
Certa feita, um pastor me contou que, devido ao seu trabalho pastoral, ele praticamente não tinha tempo para dedicar aos seus filhos pequenos. Segundo ele, as demandas do ministério eram grandes demais, o que o impedia de dar nem que fosse uma só tarde aos seus filhos. Numa segunda-feira, o seu filho mais novo, então com 10 anos, pediu-lhe que no sábado seguinte fossem ao estádio assistir a uma partida de futebol. Ainda que a contragosto, visto que pensava em trabalhar mais, o pai acabou aceitando o pedido. Bem no dia do jogo, contudo, o seu telefone toca. Era um diácono dizendo que um amigo precisava de uma cerimônia fúnebre para um conhecido cujo pai havia falecido. O problema era que a cerimônia deveria acontecer no mesmo horário em que ele havia combinado de sair com o filho. Um breve adendo meu. Sim, embora nem conhecesse a pessoa e outro pastor pudesse oficiar a cerimônia, esse pai, infelizmente, não deixou de agir como um típico viciado no trabalho, alguém que vivia para trabalhar, ainda que isso implicasse o prejuízo de suas relações familiares. O pastor então conta que desmarcou com o filho naquela vez e que priorizou o trabalho inúmeras outras vezes. A consequência da constante ausência paterna foi que o menino cresceu longe do pai, procurando afogar as mágoas na bebida, tornando-se assim um alcoólatra. Não é para menos, pois crianças que crescem com pais ausentes são mais propensas a desenvolver problemas de comportamento, como um escudo para proteger seus sentimentos mais profundos do abandono, do medo e da insegurança. Diante disso, será que você já percebeu que o afastamento dos seus filhos, por causa do trabalho compulsivo, pode contribuir para que num futuro próximo os seus meninos e meninas sejam sequestrados pelos amalequitas? Interessante que a presença paterna é tão fundamental que o próprio Deus não permitiu que José abandonasse Maria e o filho que estava em seu ventre. As Escrituras nos mostram que José quis deixar Maria, mas o Senhor lhe enviou o anjo Gabriel, que lhe disse em sonho. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. A palavra de Deus também nos mostra que Jesus viveu à sombra protetora de José, que, quando necessário, protegeu seu filho de Herodes, levando-o em segurança ao Egito, bem como o levou de volta a Nazaré, fazendo-se presente na vida do Senhor. Ora, se até Jesus teve um pai presente neste mundo, o que dizer de cada um de nós? Afirmo, portanto, que o abandono paterno é uma epidemia silenciosa que, paulatinamente, tem destruído famílias inteiras em nossas igrejas. Quantas não são as crianças que sentem a ausência de seus pais? Quantos não sofrem as consequências do abandono paterno? Quantos não são aqueles que gostariam que seus pais não trabalhassem tanto, mas dedicassem pelo menos um final de semana ao convívio familiar? Não é de hoje que especialistas em comportamento infanto-juvenil entendem que os problemas decorrentes da ausência paterna se apresentam desde muito cedo na vida das crianças, começando na pré-escola, persistindo na educação fundamental e, claro, se agravando durante o ensino médio. Seguindo esse raciocínio, as consequências dessa ausência se mostram em resultados negativos, que incluem baixo desempenho escolar, aumento de ausência nas aulas, instabilidade emocional, insegurança, risco e envolvimento com drogas, baixa autoestima, agressividade familiar e a externalização em sala de aula de comportamentos agressivos. Não é preciso ser especialista na área para entender por qual razão esses traços surgem na criança que cresce sem um pai presente. E digo mais: o pai que não cumpre seu papel, ausentando-se do lar, transferindo a responsabilidade de educar, corrigir e mesmo amar seus filhos, contribui para que desenvolvam traumas emocionais ao longo de seu crescimento e desenvolvimento. O terrível hábito de procurar culpados. Não sei se você já percebeu, mas os seres humanos são extremamente voláteis, uma vez que, de acordo com as circunstâncias, podem ter os ânimos mudados. Veja, por exemplo, esse episódio que ocorreu com Davi. As escrituras nos dizem que, depois do sequestro das mulheres e crianças que estavam em Ziclag, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Primeiro livro de Samuel 30, versículo 6. É interessante perceber que esse povo amargurado é o mesmo povo que estava com Davi há algum tempo, tendo enfrentado ao seu lado situações absolutamente adversas.
Bastou, contudo, que os seus filhos e mulheres fossem levados cativos pelos Amalequitas, que estes tiveram seus ânimos mudados, porquanto entenderam que Davi era o culpado por suas desventuras. Deixando de lado as proporções, é exatamente isso que muitos homens fazem quando percebem que perderam seus filhos. Quantos pais não culpam suas mulheres pela falta de educação do seu rebento? Ou mesmo pelo comportamento rebelde desenvolvido ao longo dos anos? Quantos não preferem pegar em pedras, lançando exclusivamente sobre as suas esposas a responsabilidade do fracasso vivenciado? Afinal, a crise de paternidade que vivenciamos não se mostra somente na ausência masculina dentro do lar, mas também na capacidade que o homem tem de transferir à esposa o fracasso do casamento e do relacionamento com os filhos. Mas homens assim não param por aí. Eles também culpam terceiros na tentativa de esconder seus erros, fugir das consequências, reduzir os efeitos negativos de suas ações, racionalizar comportamentos equivocados, desviar o foco do problema e atenuar a vergonha. Perceba que, desde a queda no Jardim do Éden, o ser humano desenvolve a arte de culpar os outros, menos a si mesmo. Adão culpou Eva por ter comido o fruto proibido, já Eva culpou a serpente. Veja que, em vez de assumirem o pecado, tanto Adão como Eva transferiram a responsabilidade de seus erros para um terceiro. Livro de Gênesis 3, versículos 12 ao 13. Assim como Adão, muitos homens costumam culpar ou mesmo lançar pedras em suas esposas. Adão agiu assim quando disse que sua mulher fora a culpada por ele ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentando de alguma forma se eximir do seu erro. Contudo, do ponto de vista das Escrituras, é preciso entender que a responsabilidade pessoal é intransferível, e tentar transferi-la nada mais faz senão ferir o próximo. E mais. Apesar de tantos infortúnios, o pecado original criou em nós a tendência de não querermos ver nem admitir nossos pecados e suas consequências, uma vez que é mais fácil jogar nossos erros nas costas dos outros, sem assumir falhas e responsabilidades pessoais. Pessoalmente falando, conheço alguns homens assim. Conheci um que nunca esteve presente na vida do filho. Na verdade, ele acreditava que a responsabilidade de educar os filhos era só da esposa, e por isso não dedicava uma hora sequer ao menino, a não ser, é claro, quando precisasse brigar ou mesmo lhe dar uma lição de moral. Os anos passaram, o garoto cresceu e com ele uma enorme revolta, levando-o a um estado deplorável de dependência química. O pior de tudo é que esse homem não teve a mínima hombridade de reconhecer que falhou em seu papel de pai. Pelo contrário, preferiu pegar em pedras, culpando sua esposa pelo fracasso. E quanto a você, leitor? Seria você um daqueles que, ao invés de reconhecer os seus erros, prefere pegar em pedras? Como você lida com seus fracassos? Você reconhece as suas falhas ou procura culpar outras pessoas por aquilo que não deu certo? Questões para reflexão. E, de acordo com o texto, qual paralelo podemos fazer entre a passagem bíblica de 1 Samuel 30, versículos 1 a 8, com a atual situação paternal nos lares? 2. Qual é a outra forma de abandono mais comum no mundo pós-moderno? Qual sua suposta justificativa? 3. Cite exemplos bíblicos que demonstrem a importância da presença paterna. 4. Como se mostram algumas das consequências causadas pela ausência paterna? Ver como muitos homens procedem ao perceber que perderam seus filhos.